Faltando um pouquinho menos de 2 semanas pro UFC Rio, queria falar dessa história do José Aldo chegando pra salvar o card, como em evento, e como no final da história isso vai ser mais um desagrado do que um agrado pro público que vai estar lá assistindo. Fala pessoal, antes de começar o vídeo já sabe, né? Eu tenho pedido em todos os vídeos, esses vídeos recentes que eu tenho feito, deixa o like, comenta alguma coisa porque eu leio todos os comentários, eu respondo quase todo mundo e deixa isso, engaja, ajuda a gente, o YouTube a recomendar a gente, tirar a gente tá num shadow bem bravo aí e com a ajuda de vocês estamos desatolando dessa lama aí e vai dar tudo certo. Sempre com a ajuda de vocês, obrigado, bora pro vídeo. Eu tava pensando hoje de manhã nessa história, nesse assunto do Aldo, UFC 301, menos de 2 semanas pra esse card, e me bateu uma coisa, eu falei, gente, o que passou pela cabeça dos caras em colocar o José Aldo naquele card? O que passou na cabeça do José Aldo, que em agosto vão fazer 2 anos que o Aldo não luta, a gente viu a despedida do Aldo contra o Merab, não foi despedida oficial, né? Eu tava lá nesse card, inclusive em Salt Lake City, e eu notei, eu falei inclusive com a Evelyn do UFC, e a gente notou, ele tava deitado, fazendo tipo um anjinho assim no octógono, né? Deitado no chão, abraçando ali o tatame. E ele não anunciou nada, ele não falou nada, mas a gente conversou entre a gente ali em off depois. Ele falou assim, cara, aquela ali provavelmente foi a última luta do Aldo. Você viu como é que ele tava? Já tinha uns rumores de que ele ia se aposentar. E aí, do nada, aparece essa notícia que o Aldo vai lutar como em evento do UFC Rio contra o Jonathan Martinez, que é um cara que tá vindo de 6 vitórias, extrema ascensão. Ah, não lutou com ninguém, ele lutou com o cara de mais nome que ele lutou é o Cub Swanson, mas isso não é um grande termômetro, porque o Cub Swanson também tá em declínio, né? Mas é um cara, é um prospecto, é um cara que tá vindo aí voando, poder de nocaute, tem acho que nocaute, 2 ou 3 nocautes, vitórias por chute na perna. É um cara extremamente perigoso para um José Aldo que tá há quase 2 anos parado e já vem desanimado e desmotivado. Toda aquela história de sempre que a gente nunca mais viu o Aldo no Prime depois daquela luta do McGregor praticamente, né? O cara perdeu a motivação de lutar e aí aconteceram as derrotas pro Holloway. Então a gente ficou com aquela sensação de tipo, será que vai? E ele era muito novo ainda, né? A gente sempre vê Aldo como um veteranaço, mas naquela época ele era um cara de 30 e poucos anos, então ainda dava pra virar, ainda dava pra esperar. Teve a descida de peso e aí começou a se reinventar, mas já tava meio que engasgando ali, não era a mesma coisa, não era a mesma coisa. E é por isso que eu não entendi essa história de colocar o Aldo lá. Isso vai ser uma despedida catastrófica, porque a chance real do Aldo ganhar desse moleque são pequenas. E eu não tô desmerecendo, eu amo o Aldo, cara, eu sou muito fã do cara, de toda a história dele, e é por isso que eu tô aqui, meio que indignado, pensando nisso, ver que catsu de despedida é essa? Isso daí vai ser uma tristeza coletiva lá na hora na hora do UFC, se o Aldo não ganha essa luta. Eu não entendo a necessidade, e na verdade eu já tinha falado sobre isso antes, que o UFC, quando casa a luta, o UFC não dá ponto sem nó. O UFC, se o Aldo ganha, pô, tudo maravilhoso, legal, ganhou em casa, de repente ele vai oficialmente aproveitar, né, o card no Rio de Janeiro e fazer uma aposentadoria oficial, luva no octógono, aquela história toda. Mas e se isso não acontecer? Porque as chances disso acontecer, na verdade, são baixas. E não tô vendo ninguém falar disso. Todo mundo meio que olha pro outro lado, assim, fala, o Aldo, né? E ninguém vem pra frente e fala assim, gente, que loucura foi essa? Pra que aceitar uma luta dessa? Os planos iniciais, o bochicho que rolava aqui, né? Os rumores, era de que essa luta seria com o Dominick Cruz, mas o Dominick Cruz estava machucado ou se machucou e acabou não acontecendo. E aí seria uma luta ótima, porque são 2 caras que estão mais ou menos na mesma velocidade. Vocês veem, vamos usar o Dominick Cruz de exemplo, por exemplo, né? O Dominick Cruz, ele continua ótimo. Ele se movimenta muito bem, ele faz exatamente o que ele fazia 10 anos atrás. Só que ele tá 2 segundinhos mais lento. E você já consegue ver isso nas lutas hoje. Então, ele se movimenta do mesmo jeito, mas todo mundo já consegue atingir ele. Ele não é aquele cara rápido mais. E isso acontece com os caras. Os caras estão lá lutando e performando em alto nível ainda, mas quando você pega um moleque com 10, 15 anos a menos e que tá no prime, em total evolução, aquele 1 segundinho, 2 segundinhos que o Aldo tá mais lento, que pra eles ali não percebem. O cara não percebe, o cara tá em forma, o cara tá em shape, e ele vai lá e entra, aquele 1 segundo
é o que faz a diferença dele não atingir o cara e ele ser atingido. E eu não tô entendendo, de novo, pra que casaram uma luta dessa? Pra ser a luta de despedida do Aldo no UFC do Rio de Janeiro, que já não tá maravilhoso, né? A gente já tava falando, faltam grandes nomes. O casamento das lutas estão ótimos, tem lutas muito boas. Pô, tem Caio Borralho, tem o Pantoja. A gente tem que dar uma moral pro Pantoja defendendo o cinturão no Brasil. O cara tem culhão, porque a pressão que vem junto com isso é muito grande. E vocês têm que lembrar disso. Então, o que me fica na cabeça é aquela luta do Glover. E aconteceu uma parada dessa com o Pantoja, de repente. O Pantoja merece isso? Que a gente vai fazer os caras vão fazer uma festa tão grande na expectativa pra luta do Aldo, aí um desastre acontece, metade da arena vai embora, e aí o Pantoja defende o cinturão dele no Brasil, um sonho do moleque, pra meia dúzia de gato pingado, porque os caras fazem isso, fizeram isso com o Glover. O Glover se aposentou na frente de ninguém. Vocês não podem esquecer disso. Ah, mas era 4 horas da manhã, não tem Uber. Porra, então não vai. Eu entendo todos os empecilhos, todos os perrengues que rola pra ir assistir uma luta no Brasil. Eu entendo tudo isso. Não é porque eu moro fora que eu morei no Brasil 30 anos da minha vida. Não é isso. A questão é, se vai ficar tarde pra luta principal, vocês sabem que é tarde. Sabe que é tarde. Então eu não sei o que falar. E aí vai embora e larga o cara lá lutando pra ninguém. É um desrespeito. E isso provavelmente vai acontecer com o Pantoja se o Aldo perder. Imagina a situação. O Aldo perde e o Pantoja leva um atraso no primeiro round ali. O Pantoja normalmente começa um pouco mais devagar. A galera vai falar, ih, esse cara vai perder essa luta e vai embora. E aí o moleque defende o cinturão, que é o sonho da vida dele, defender o cinturão no Rio, pra ninguém. Tudo por causa de colocar um José Aldo contra um prospecto que não precisava fazer esse casamento dessa luta. É uma luta que não precisava. Não tem ninguém sendo agradado. É mais uma afronta do que um agrado isso daí. Porque essa luta, a chance do Aldo realmente vencer essa luta é muito pequena. Eu não quero parecer um cara negativo, amargo aqui, né? Eu só tô falando o que eu acho. Quando você bota no papel ali e fala, cara, qual a chance disso dar bom? Não vai dar bom, cara. Vai ser um problema. E aí vem a pergunta, por que fizeram isso? Que tipo de homenagem é essa? Ó, vai lá levar um pau na frente dos seus amigos? Porra! Isso vai, o público quer isso vale a pena? O Aldo vai praticamente emprestar o nome dele pra sempre ali no Sherdog do cara. E fora que, além de tudo isso, o Aldo não tem absolutamente nada pra ganhar numa luta dessa. Se ele ganhar do Martinez e se aposenta, né? Eu não sei, na real, quais são os planos, entendeu? Eu nem pesquisei muita coisa antes de vir aqui fazer esse vídeo. Eu tô gostando de fazer assim, de tipo, me vem um negócio na cabeça, eu sento e falo, entendeu? Então, de repente eu posso falar bobagem aqui também. Então, eu quero, quando vocês assistirem esses vídeos, eu quero que vocês pensem que é um cara conversando com vocês. Não é uma fonte de notícia, pelo amor de Deus. Mas o que eu tava querendo dizer é, eu não sei se ele tem planos de continuar, eu não li matérias a respeito, eu não li nada. Eu não sei, na minha cabeça é a luta de despedida do cara. Qual outra oportunidade ele vai ter de fazer uma luta no Rio de Janeiro, em frente do público dele, dos fãs de casa, na cidade do cara, se aposentar ali? Então eu acredito que ele vai aproveitar e vai fazer isso no Rio. Quando você bota na balança assim, é tão diferente a proposta que tem ali, que não faz o menor sentido a não ser impulsionar a carreira do Jonathan Martinez. E fazer isso no Rio de Janeiro é uma sacanagem. Fazer isso numa luta que pode ser a última luta do cara, de uma estrela da organização por anos, estrela do Brasil por anos, é uma sacanagem. Fazer um negócio desse em casa é uma sacanagem. Vai ser aquela cena triste de novo, que no final da história só arrasta o MMA pra baixo no Brasil, porque os caras olham lá e falam, porra, mais um brasileiro perdendo, mais um brasileiro que não consegue ganhar ali, um cara importante, uma lenda. Não tem o menor sentido, é só aquilo que eu falei, vai alugar o nome dele no Sherdog do Jonathan Martinez pro resto da vida. É isso que a gente quer? É isso que a gente quer ver? Não é o que eu queria. Queria saber o que vocês acham, o que vocês acharam disso, qual é a expectativa de vocês para essa luta. Se vocês não concordam com o que eu tô falando, se vocês acham que o Aldo é franco favorito, escreve aí, me diz por quê, que a gente pode debater aqui. De repente eu faço um outro vídeo com o ponto de algum de vocês aí, mas por enquanto o que eu acho é isso, e eu queria saber a opinião de vocês, beleza? Um abraço, valeu, até o próximo.